Fala galera, aqui é Guilherme Lopes. Eu estou na Itália, nesse momento, na cidade de L'Aquila. E estando aqui nessa cidade, né, eu acabei me lembrando de duas situações que ocorreram comigo no ano de 2009. E são situações bem inusitadas, né? E que de fato marcaram a minha vida. A primeira é que em 2009 eu vim para a Itália ficar 3 meses em 2009. Fiquei de junho a setembro. Me ofereci como voluntário numa organização missionária chamada Jocum, né? Jovens com uma missão. Então, interessante que dois fatos ocorreram, justamente fatos muito relevantes, né? Na verdade, duas tragédias aconteceram no ano de 2009. Uma delas ocorrida aqui em L'Aquila, né? Em abril de 2009, aqui em L'Aquila, houve um grande terremoto, né? Foi quase 6, né? Na escala Richter. Tipo, destruiu muita coisa aqui. L'Aquila é uma cidade que fica no centro da Itália, né? É uma cidade montanhosa, uma cidade universitária, né? Tem algumas partes do governo aqui e tal, né? Do governo do estado aqui, né? Da região do Abruzzo, fica aqui em L'Aquila. É um local bem importante. E esse terremoto foi assim devastador. Eu me lembro que quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de participar, né, de um evento com crianças desabrigadas do terremoto. Então, muita gente ficou desabrigada, perderam suas casas. Foi terrível assim esse terremoto que aconteceu. E ocorreu isso 2 meses praticamente antes de eu vir viajar, né? Então, eu me lembro que eu estava me preparando para viajar e ocorreu o terremoto. Aí o pessoal começou: mas tu vai mesmo para esse lugar, né? Porque eu iria ficar em Pescara, que é bem próximo daqui. Tu vai mesmo para esse lugar, tem terremoto e tal. Eu disse: não, eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma missão naquele lugar, uma missão que foi dada por Deus e eu vou ir, né? Então foi algo bem... Foi uma tragédia, infelizmente ocorreu, né? Mas foi algo bem inusitado que ocorreu naquela época. E outra situação, né? Que essa foi uma tragédia também terrível. Foi que eu estava programado para vir para a Itália no dia 1º de junho de 2009, né? Então, na minha ideia, bom, eu vou em 1º de junho, volto em setembro, dá os 3 meses, tá tudo certo. Porém, eu assim tive um insight, né, que eu creio que tenha sido uma revelação de Deus, onde eu pensei: bom, se eu for no dia 1º de junho, dia 8 de junho é o dia dos namorados, e na época eu já namorava a Priscila, minha esposa, e também no dia 15 de junho é o meu aniversário, e no dia 8 de junho é o aniversário tanto dela, da Priscila, quanto da minha mãe. Eu pensei: bom, então vamos fazer o seguinte, já que eu vou ficar 3 meses afastado, então em vez de ir no dia 1º, eu vou no dia 16, um dia depois do meu aniversário. E aí eu tomei essa decisão: não vou viajar dia 1º de junho, eu vou viajar no dia 16, porque é melhor dia 16, vai ter passado essas datas que são datas importantes, né? Vou ficar aí 3 meses fora, é um tempo considerável, né? Então, eu acabei mudando a data, né? E acabei comprando a passagem lá pro dia 16 de junho. E não foi para minha surpresa, então, que no dia 1º de junho de 2009, teve um acidente aéreo terrível pela Air France, né? Não sei se você se lembra desse acidente. Caiu uma placa aqui.
Não sei se você se lembra desse acidente. Que um voo que ia do Rio para Paris acabou caindo no Atlântico, matou mais de 200 pessoas. Foi algo terrível, até coincidentemente eu estou aqui fazendo esse vídeo. E essa semana, né, ontem, começou o julgamento, né? Julgamento da Air France e da Airbus. Porque o avião era um Airbus A330 e começou o julgamento das duas companhias, porque foi uma série de falhas, teve falha humana, teve problema mecânico, teve um monte de coisa. Depois você procura, se você tiver aí interesse no assunto. Então, coincidentemente, essa semana iniciou, né, lá em Paris, iniciou o julgamento criminal aí contra essas companhias aí. O que vai acontecer a gente não sabe. Mas voltando, no dia 1º de junho, exatamente o voo que eu ia pegar, porque eu ia voar por Paris, através do Rio, exatamente o voo que eu ia pegar acabou caindo. Então, nossa, isso aí gerou uma comoção enorme, né? E as pessoas começaram a me dizer, mas tu vai mesmo? Tem terremoto? O avião tá caindo? E eu realmente, na época, naquele momento, eu fiquei meio abalado, assim, eu pensei, meu Deus, né? Mas eu tinha a total consciência de que era necessário que eu viesse para cá. Era necessário, não só necessário, era uma chamada de Deus, era uma missão de Deus para mim, né? Depois eu vou falar como que eu vim para a Itália, né? Como é que foi esse chamamento, né? E aí, né, primeiro um terremoto, depois caiu o avião, que era o avião que ia estar, né? E eu vejo isso como um livramento de Deus, né? Então fica aí, né, essa observação para nós de que é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege, é Deus que nos, né? É Ele que é o nosso sustento, na verdade, né? A Bíblia diz que de nada adianta, né, o vigia, né, o vigilante, né, está ali atento se Deus não estiver no negócio, entendeu? Então a gente tem que confiar que existe, né, um Deus poderoso que cuida de nós. E nessa confiança eu vim para a Itália em 2009, né? No dia 16 de junho de 2009 eu embarquei, voando por Paris pela Air France, né? Tipo, confiança mesmo, eu vou pegar o mesmo itinerário, não vou mudar a rota, né? E deu tudo certo, Deus nos conduziu, né? Foi um tempo muito importante na minha vida. Eu ainda hoje, passaram-se aí mais de 10 anos, e ainda hoje, os caras estão meio nervosos no trânsito aí. Passaram-se mais de 10 anos, eu ainda colho frutos dessa minha decisão de vir para a Itália, de poder servir aquelas pessoas, poder viver aquele tempo aqui, que foi muito importante para mim mesmo. Então, né, tô gravando aqui o vídeo na rua porque tá bem corrido, né, esses dias aqui, muitas coisas para serem feitas aqui. Então, tô gravando aqui na rua, tô indo em direção à estação, vou pegar um ônibus aqui para Roma. Mas Guilherme, o que tu foi fazer na Itália? Tipo, como é que surgiu essa situação? Eu vou contar para você, assim, fazer um breve resumo de como que foi essa situação de eu ter ido para a Itália em 2009. Então vamos contar a história. Tem um McDonald's lá no fundo, ó. Ver se eu consigo pegar aqui. Acho que não vai dar. Eu não vou conseguir pegar, eu acho. Mas tem um Mac lá no fundo, quem gosta de McDonald's, normalmente as cidades maiores na Europa tem McDonald's. Então, gente, o que acontece? Lá no início da minha conversão ao Evangelho, né? Então eu tive encontro com Cristo. Cristo começou a transformar a minha vida e revolucionou a minha vida. Lá no início da minha conversão, eu recebi uma palavra de Deus de que Ele me queria para nações, né? Queria que eu fosse um missionário para as nações, né?
Então, muitas coisas foram acontecendo ao decorrer desses anos. Eu tenho entendido que a missão, ela é feita de diversas formas. Não vou entrar nesse mérito agora, mas dessa forma eu comecei a orar sobre esse assunto, né? Comecei a buscar entendimento de Deus nesse assunto relacionado a essa missão e tal. E em determinado momento Deus me deu uma visão onde eu via muitas nações. Aí na época eu entendi que era o Chile e eu estava me preparando para ir para o Chile. Eu não vou entrar na história do Chile agora porque é muito grande, tem que ter um vídeo só para ela, ou talvez um filme só para ela. Então eu estava me preparando para ir para o Chile. Em dezembro de 2008 eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava na Itália. Quando eu acordei do sonho, eu orei e disse: tá, Senhor, como assim Itália? O que o Senhor quer? Não estou te entendendo. E Deus foi muito categórico comigo, dizendo: eu quero que você vá para a Itália, se ofereça como voluntário por 3 meses numa base de Jocum lá. Aí eu disse: ah, tudo bem, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo, mas se o Senhor quer, eu vou, mas não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer isso. Aí fui para a internet, não conhecia ninguém na Itália e comecei a buscar. Nisso, né, nas minhas pesquisas, na época já tinha internet, era discada ainda, né, não tinha internet de banda larga, pelo menos eu não tinha. Comecei a buscar ali, e aí eu encontrei que tinha uma base na cidade de Pescara, nova, que estava sendo construída e tal. E eu entendi que, bom, acho que é aqui, né, se é base nova, talvez eles precisem de voluntários. Aí entrei em contato com eles, aí eles não me entenderam bem, porque mandei uma mensagem em português, os caras falam italiano, né? São italianos mesmo. Aí mandei uma mensagem, aí eles entraram em contato com um missionário no Brasil, que estava indo para lá, o Beto Tavares, que é um missionário muito conhecido. E aí ele entrou em contato comigo e a gente começou a negociar essa minha ida para lá. Após um tempo ali de conversas, eles autorizaram a minha ida. Isso era, né, já início de 2009. E aí eu comecei a me organizar, me preparar para mim poder ir. A minha ideia era ir em junho de 2009, de fato isso aconteceu. Aí comecei a preparação, tal, né, todas as coisas. E aí começaram a surgir essas situações que eu te disse, do terremoto, do avião e tal. Então peguei agora um local mais tranquilo, estou aqui em Roma. Olha lá ao fundo, ó, que legal. Piazza di Venezia, aquele monumento, né, maravilhoso, dedicado ao rei aqui da Itália. Muito legal mesmo. Mas eu saí um pouco ali do circuito ali, eu queria fazer um vídeo dando continuidade naquela questão da Itália que eu estava falando, fazer um vídeo no Coliseu, mas é impossível de fazer vídeo lá, muita gente, Roma tá atulhada de gente, né? Vamos te mostrar para vocês onde é que eu tô aqui, ó. Vamos mostrando aqui. Aqui atrás fica o Fórum Romano, né? E como o assunto é Itália, nada melhor do que fazer esse vídeo aqui, né, em Roma, dar continuidade no vídeo em Roma que começou lá. Botei o dedo ali, não era pra ter colocado, né? Começou lá em L'Aquila, mas eu vou dar continuidade aqui em Roma, né? Tô muito feliz em estar aqui nessa cidade novamente, né? É uma cidade que eu gosto muito. É uma das cidades que eu visitei, que eu mais gostei até hoje. Eu, né, gosto muito de história, então, para mim, uma cidade que tudo, o lado que você vira, a Itália é assim como um todo. Por lado que você anda, você vai encontrar história, e a história, e a história. Isso é muito legal mesmo. Mas dando continuidade lá no assunto que eu estava falando sobre a minha vinda para a Itália em 2009. Como eu disse, eu tive o sonho, né? Aí as coisas se ajeitaram, daí deu terremoto, caiu o avião e tal, mas consegui chegar na Itália, tá? Chegando na Itália, eu cheguei para eles lá e disse: olha pessoal, Deus me mandou vir até aqui, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui. Aí eles me disseram: não, fica aqui, né? O pastor lá da igreja, era uma igreja era uma base de Jocum, né? Uma base missionária, e eles tinham uma igreja lá junto, né?
Fica aqui, nos ajuda, dá umas aulas de violão, dá uma força para nós. Ele tinha só um obreiro que trabalhava com ele, um francês. Não tinha muitas pessoas para ajudar, né? Fica aqui nos apoiando. E eu, ok, então vou ficar ajudando. O que eu puder ajudar, vou ajudar, né? E aí, o que ocorreu? Ocorreu que na primeira semana que eu estava lá, o pastor Giuseppe, que era quem cuidava da igreja, tocava violão, cantava, ministrava louvor, fazia de tudo, se acidentou. Ele teve um acidente de moto muito feio e ficou mais de mês, assim. Ele quase perdeu a vida mesmo. E aí ele ficou hospitalizado. Aí no momento em que ele sofreu o acidente, o Felipe, que era o obreiro, o único que ele tinha, chegou para mim, bateu no meu quarto e disse: o pastor Giuseppe sofreu um acidente, foi muito sério, agora você sabe, né, porque Deus mandou você aqui. Então, vamos trabalhar, né? Você vai ser importante para nos ajudar aqui. Então, né, graças a Deus ele se recuperou bem, eu fiquei lá apoiando eles nesse tempo, ajudando, e ao término dos 3 meses, eu retornei para o Brasil. Mas, Guilherme, o pastor, né, sofreu um acidente, mas tu vê isso de forma positiva? Na verdade, foi um momento muito difícil na vida deles, né, naquela situação, mas a resposta vem dele mesmo. Ele me disse quando, um dia antes de eu vir embora, ele disse assim: eu agradeço a Deus pela minha vida e depois do acidente eu estou mais próximo de Deus. Então Deus tem os seus caminhos, né? E então Deus sabia que ia acontecer aquilo e viu eu ali disposto de alguma forma a servir, me chamou para aquilo, eu fui e foi muito legal, foi um tempo muito precioso, né? Onde de muito aprendizado, muitas coisas boas mesmo, né? E na época eu nem tinha ideia, né? Eu vim como turista, fiquei 3 meses, eu nem tinha ideia que futuramente eu ia ter cidadania italiana. Olha que louco, Deus estava preparando o caminho para minha cidadania italiana no futuro. E hoje eu sou cidadão italiano, tenho passaporte, tudo, né? Graças à minha esposa, que é descendente. Então, gente, quando Deus quer, as coisas acontecem, aquilo que Deus bota a mão funciona. E é isso aí. Seguimos em frente. Grande abraço.